Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti, mais uma vez com nossas videoaulas de Toon. Como eu mencionei na atividade anterior, nós vamos então fazer de novo o rigging de um personagem, porém vou mostrar outros recursos do Toon, como por exemplo o Glue, também conhecido como cola. Para isso, pessoal, temos aqui um arquivinho, tá? De novo, fiz um model sheet de um personagem e temos aqui a visão de frente, 3/4, perfil e costas. No caso, nós vamos trabalhar de novo aqui com a posição de 3/4. Lembrando que vocês podem fazer para as demais também, não tem problema. O cuidado que eu vou pedir para vocês terem com essa atividade é que um dos recursos que o Toon vai usar para poder separar os elementos, ou seja, diferente da atividade anterior, nós vamos levar parte do desenho separado para o Toon, mas outros elementos, como por exemplo braço e perna, nós vamos separar dentro do Toon. Como vocês podem notar, você tem aqui o braço, só que diferente do robô, você não tem nenhum desenho separando essa articulação. Mesma coisa para a perna. Você tem o cotovelo e o joelho exposto. Como que a gente poderia então resolver no Toon esse tipo de articulação? Sendo que você só tem um único desenho, ao invés de ter o braço e o antebraço. Para isso, pessoal, eu recomendo que vocês façam um arquivo vetorizado mesmo, tá? Então esse personagem eu desenho no Illustrator e notem que aqui, o primeiro cuidado que eu tive, que também é importante com relação à nossa próxima videoaula, que é o Deformation, é que os membros eu não estou colocando eles curvados, tá? Como vocês viram no Model Sheet, eles têm um arco para dar um movimento, porém, para fazer aqui o rigging, eu deixei eles mais retinhos. E, seguindo a ideia do robô, nós temos aqui então uma referência do lado e logo na frente você tem já essas peças separadas, quebradas. Então, como eu tinha comentado, nós temos aqui algumas peças que já estão separadas aqui no Illustrator, mas outras delas, como por exemplo o braço e as pernas, nós podemos até fazer no corpo também. A gente depois vai recortar dentro do Toon para fazer o quê? Criar um desenho de braço e criar um desenho de antebraço. Mesma coisa aqui, ó, a gente vai criar um desenho com a coxa e um desenho com a canela. Esses desenhos que estão separados, também, você poderia ter eles todos juntos e fazer o mesmo procedimento. Porém, por experiência própria, eu recomendo que vocês tentem variar, misturar essas técnicas de rigging. É muito difícil você conseguir fazer um personagem inteiro usando esse recurso de cola sem que dê algum problema, entre aspas, por causa do design do personagem, ok? Então, lembrando, caso vocês queiram usar esse mesmo arquivo, só mandar um e-mail para o placiti@gmail.com, que está na descrição, eu respondo com esse arquivinho aqui. Para quem já tem mais afinidade com o Illustrator, pode tentar fazer aí o seu próprio personagem, ok? Então, gerei aqui um arquivinho com formato AI do Illustrator e vou agora editar ele no Toon. Lembrando, pessoal, que diferente do robô, agora a gente vai de novo trabalhar com um vetor, assim como a gente fez com o reloginho. Então, tem um outro procedimento para importar esse arquivo. Vamos lá, então, colocar alien, boneco, e vamos manter aqui a resolução HDTV 1920 por 1080. E vamos pedir para ele criar a nossa cena. Lembrando, pessoal, para poder importar o nosso arquivo, eu vou acessar aqui, ó, a nossa abinha da Library, tá? Que é a nossa biblioteca. E, lembrando, se tiver com cadeado na pastinha, eu vou então dar um clique em cima dessa pasta, clicar com o botão direito agora do mouse e apertar aqui Write to Modify. Agora que ele liberou a pasta pra gente, vocês vão aqui em File, Import, e vocês têm aqui, ó, a opção SWF Illustrator Files to Library. Lembrem que esse é o procedimento para importar vetor. Caso vocês queiram importar bitmap, JPEG, esse tipo de formato de arquivo, aí é um outro caminho, tá bom?
Então eu vou pegar lá na área de trabalho o nosso arquivinho alien boneco. Ele vai então carregar e vai gerar uma template desse arquivo. Lembrando que a gente viu lá no reloginho, tá? Ele cria aqui uma extensão .tpl, que é o equivalente a uma template. Então eu vou dar OK. Só que para poder trabalhar agora no nosso personagem, basta você pegar a pastinha que veio aqui na biblioteca, jogar ou na área de trabalho ou no Node View. Lembrando que se você jogar no Node View, não se esqueça de fazer a ligação, porque a peça vai estar solta no ar, tá bom? Então cliquei e arrastei aqui para dentro. Ele vai perguntar se a gente vai usar as cores do Illustrator e eu vou colocar a opção sim, tá bom? Então não se assustem com a seleção rosada, porque ele está indicando que você está com a ferramenta do Transform. Enquanto a gente estiver fazendo a edição, né, o setup, montando o personagem, nós vamos usar somente as ferramentas aqui de cima, tá? A setinha preta, por exemplo, que é para selecionar objetos. Muito bem, então agora eu já usei a biblioteca, posso compactar de novo e vou focar aqui no nosso Node View para ficar para melhorar a visualização. Bem pessoal, assim como nas outras atividades, eu sempre pedi para vocês tomarem cuidado com o quê? Pegar essas peças que já estão agrupadas, aliás, que estão separadas, e agrupar, né? Lembrando que se eu usar a setinha preta e clicar em cima de um elemento, aqui ele vai separar. Mesmo que você tenha desenhado no Illustrator uma forma com o contorno preto e o preenchimento colorido, quando você joga para o Toon, ele vai desfazer, tá, esse grupo. Então, por segurança, eu vou pegar agora esses desenhos que eu separei, tá? E aí notem, eu vou selecionar aqui o braço direito, vou dar um Ctrl G. Selecionar a mão direita, dar um Ctrl G. Também só lembrando, essa questão de eu estar colocando esse lado como direito é por causa do ponto de vista do personagem, tá bem? Vou selecionar aqui o desenho da cabeça e dar um Ctrl G. Selecionar uma sobrancelha, dar um Ctrl G, a outra sobrancelha, dar um Ctrl G. Nesse caso, pessoal, a gente pode até separar a pupila do olho, tá? Caso vocês queiram fazer a seleção do olho, mas você está pegando aqui, ó, eu quero só a pupila, mas ele acaba pegando a parte amarela também. Para tirar alguma seleção, basta você segurar o Shift e clicar em cima do elemento que você não quer, tá? Então eu vou agrupar aqui o desenho da pupila, agrupar o olhinho, mesma coisa aqui nesse olho. Muito bem, fazendo o último teste aqui. Está tudo agrupado. Ok. Feito isso, pessoal, reparem que você tem o braço todo junto, né? Ou seja, você tem braço e antebraço. E a gente vai depois separar. No primeiro momento, a gente vai colocar cada uma dessas peças em uma layer. E depois nós vamos lapidar. Ou seja, eu vou entrar na layer que está esse desenho para depois separar. Então, eu já vou tentar deixar o mais próximo aqui da referência. Vou jogar um pouquinho aqui para o lado, tá? E vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez com o robozinho. Então já vou deixar a mão aqui, com os braços, né? O pé com as pernas.
Lembrando, caso aqui, ó, no caso os olhos ficaram por trás, então vocês podem, por exemplo, selecionar o desenho da cabeça em opção Drawing, Arrange e Send to Back. E para fazer o movimento contrário é o mesmo caminho, ó, Arrange, só que vocês vão colocar Bring to Front. Não dá para jogar os olhinhos um pouco mais para cima também. Ok. Então cuidado, uma das pernas vai ficar na frente e a outra perna, por causa da perspectiva, vai ficar aqui atrás, tá? Por causa dessa posição de 3/4. E aí, para encerrar, vou colocar aqui os bracinhos. Só para ajudar na visualização, eu vou também deixar eles abertos aqui, ó. Até para facilitar na hora que a gente for recortar. Notem que dentro do objeto eu posso também usar esse pivô, mas ele é diferente do pivô que a gente usa na animação, tá bem? Esse pivô aqui, ó, ajuda só na hora da edição do desenho. Então, cuidado, ele não serve para animar, tá bem? Nós estamos usando a ferramenta de seleção de objeto, a setinha preta. Isso, ok. Então tá bem próximo agora. Certo? Então, pessoal, podemos agora deletar essa referência. Eu vou tirar essa layer do drawing, que ela está vazia, né? A gente não está usando ela. E vou centralizar agora, ó, o personagem aqui. Posso até escalonar um pouquinho segurando o Shift. Esse também é importante, isso é legal falar, que é o seguinte. No caso aqui, ele ficou muito pequeno no enquadramento, e aí você está escalonando. Façam esse procedimento antes de colocar o pivô. Por quê? Se você fazer o setup com o pivô, com as pegs, e depois ajustar o desenho do personagem usando essa ferramenta aqui, você vai perder a referência dos pivôs. Então, sempre que for ter que escalonar depois que você colocou as pegs, você vai usar aqui, ó, a ferramenta do Transform, tá bem? Mas eu explico com mais calma aqui no finalzinho dessa aula. Pessoal, usando agora o mesmo recurso que a gente fez com o robozinho, o que que é? Já tem tudo agrupado. Para não precisar criar uma layer, recortar e colar, criar layer, recortar e colar e ficar repetindo esse processo, eu vou aproveitar que essas peças já estão agrupadas, tá? Vou selecionar todo o desenho aqui do personagem, vem na opção Drawing, e aí nós vamos aqui na opção Distribute to Layers, tá? Ou seja, nós vamos distribuir por camadas. Ok? E agora, lembrando, só cuidado para renomear. Então, Alien, mão direita, cuidado para não colocar o tio, tá bem, pessoal? Nesse primeiro momento aqui, ó, reparem que essa layer está com o desenho do braço, sendo que a gente vai precisar depois fazer braço e antebraço, tá? Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos renomear como braço direito mesmo, tá bom? Que elemento que está aqui que eu não estou vendo? É o pé direito. Sobrancelha esquerda.
Ah, não, troquei. Aqui na verdade é a... Como eu vou dividir, né, nós vamos colocar coxa e canela, eu já vou colocar como coxa direita. Isso. Agora sim a sobrancelha esquerda. Sobrancelha direita. Boca. Pupila esquerda. Pupila direita. Olho esquerdo. Olho direito. Cabeça, né? Lembrando de não colocar cedilha. Essa etapa, pessoal, costuma dar um pouco de trabalho, tá? Lembrando que a tendência é que você tenha mais peças. Quanto mais desenho você tiver no seu personagem, mais opção você vai ter na hora de animar. Esse aqui é um exemplo mais simples, só para vocês terem uma ideia de como que é essa etapa para montar o seu personagem. Aqui eu vou colocar também como coxa, só que esquerda. Aqui nós temos a mão esquerda, o braço esquerdo, vamos colocar braco, tá? E essa última layer que é a layer original, tá? Da template. Então, podemos deletar ela aqui. E eu já vou até dar uma organizada, tá? Mesmo que não tenha ainda separado o braço e o antebraço. Então a gente pode selecionar todos os elementos aqui, apertar o terceiro botãozinho, tá? Tudo isso a gente já viu nas outras aulas. Ok. Então, cabeça, eu já vou jogando lá para cima. O que mais? Temos então sobrancelha. A esquerda vai ficar aqui. Temos agora os olhos, tá? Temos também a pupila. Temos a boca. Nesse caso aqui, esse personagem não tem pescoço. Então, vem aqui direto para o corpinho. Depois, temos o braço direito. A mão. Eu já vou até deixar um espaço aqui, ó, para o antebraço, tá? Que a gente vai criar. Temos aqui a coxa. Verificar. Aqui é o pé direito, isso. Vou deixar também um espaço aqui para canela. E por último temos aqui, ó, do lado esquerdo. Muito bem, tá? Então, pessoal, feito isso, não se esqueçam de salvar, é sempre bom, né? Como eu disse, a gente vai separar algumas peças pelo tumbum e a gente vai usar uma ferramenta específica para isso. É importante o desenho estar bem acabado, tá? Por isso que eu fiz aqui no vetor. Porque qualquer pecinha que esteja um pouco irregular o desenho pode dar algum problema no glue. Então eu estou fazendo essa versão vetorizada direto do Illustrator com a linha mais definida, mais precisa, tá bom? Mas vamos então ao que interessa. Nós precisamos agora separar aqui, ó, tá? Esse desenho do braço. Então, pessoal, como ele já está na layer dele aqui, separadinha, posso clicar aqui ou na timeline, tá? Lembrem-se que você consegue visualizar os dois. E a ferramenta que a gente vai usar para recortar é essa daqui, ó. Na setinha preta, se você clicar e segurar,
ele vai te dar 3 opções, e a segunda opção está aqui, ó, Cutter. Tá? O próprio nome já diz, recorte. Então eu vou habilitar essa ferramenta do Cutter, e ele vai isolar o desenho do braço, que ele está sozinho na layer dele. Porém, como eu disse, esse corte tem que ser preciso. Não só o desenho tem que ajudar, mas também aqui na hora que você for demarcar onde que vai cortar. Nesse caso aqui, ele está com a ferramenta de corte com laço, que é um corte livre. Tá? Notem que ele vai pegar uma parte do desenho, ou seja, eu vou selecionar aqui no caso, que seria o antebraço, porém, essa divisão aqui, pessoal, como eu disse, ó, fica irregular. E para não ter nenhum problema no glue, vocês vão o quê? Com a ferramenta aqui do Cutter, segurar no teclado Alt. Tá? Notem que ele vai mudar o ponteiro, vai ficar com essa seta, porque ele vai usar o Cutter só que com uma ferramenta de seleção retangular. Então aqui, ó, eu vou conseguir fazer o corte com uma linha reta. Então você vai fazer aproximadamente aqui na metade, tá? E pum, ó, agora ele fez um corte retinho nesse desenho. Mas não para aí, tá? O que a gente tem que fazer agora? Você fez a seleção com a ferramenta do Cutter, tá? Eu segurei o Alt para poder fazer esse corte mais retinho. Vocês vão então fazer o que? Ctrl X, tá? Ou seja, o atalho para recortar. Vocês vão perdão, no botãozinho aqui, ó, Add Drawing Layer, que é o comando para adicionar uma layer de desenho. E a gente já pode até renomear, colocar como Alien Antebraço Direito. E ele vai gerar para a gente, ó, uma layer aqui vazia. Vocês vão clicar nesse espaço que está vazio da layer e vão dar o Ctrl V, ou seja, nós vamos colar o desenho que a gente recortou. Ok? Agora é fundamental que uma vez que você recorte e cole, você não mexa nesse desenho. Tá? Para o glue funcionar, essa cola que ele vai criar um cotovelo para a gente, o desenho tem que tá exatamente na mesma posição que ele estava originalmente, tá bom? Então deixa eu voltar para a ferramenta do Select, só vou posicionar aqui, para organizar para a gente, tá bom? Então nós vamos fazer o mesmo procedimento para os demais membros aqui, Então braço esquerdo, ferramenta do Cutter, segurar o Alt para fazer o corte, né? Ctrl X. Vamos criar uma nova layer de desenho, Alien Antebraço Esquerdo. E vou posicionar aqui. Podemos agora também fazer o que? No caso, eu vou precisar de um joelho para a dobra aqui das pernas. Então, no caso aqui eu renomeei como coxa, tá? Que eu vou preservar essa parte aqui de cima. Selecionei de novo aqui, Ctrl X, botãozinho do Add Drawing Layer, Alien Canela Direita. Caso vocês queiram, André, mas como que eu vou saber a divisão exata aqui para uma canela não ficar maior que a outra? Nesse caso, vocês podem fazer o seguinte, como eu já tenho a layer da canela aqui separada, eu posso tirar, deixar ela invisível, no caso à direita, tá? E aí eu vou trabalhar na canela esquerda, ferramenta do Cutter, Alt, e eu posso fazer aproximadamente aqui, a mesma altura, tá bom? Não se esqueçam de habilitar de novo aqui, tá? O olhinho para visualizar a canela direita. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que também acho legal, tá? No caso, esse personagem, como a gente vai poder aproveitar para aula de caminhada, walk cycle, é interessante a gente também fazer uma brincadeira aqui com o pé. Então a gente vai poder fazer uma dobra, como se fosse pé e ponta do pé,
né, os dedinhos. Claro que ele não tem dedinho, mas a gente pode aí gerar uma articulação que não estava prevista, mas vai ajudar na nossa animação. Ferramenta do Cutter, Ctrl X, nova layer de desenho, vou colocar com um pontapé direito. Vamos fazer agora para o pé esquerdo. E aqui, pessoal, a gente também pode criar um quadril para o personagem. Lembrando que no robô a gente não tinha, só usamos um corpo, o torso. Então aqui, ó, eu vou selecionar o desenho do corpo. Eu vou fazer um corte bem aqui embaixo, ó. Ou melhor, a gente pode até fazer o seguinte. Eu vou criar uma layer para o cinto do personagem. No caso aqui, como está tudo agrupado, eu preciso agora separar. Lembre-se que você tem o seguinte comando. Ctrl Shift G, que ele vai desagrupar para a gente esses elementos, ó. Agora eu consigo pegar todos esses desenhos. Ou não, Ctrl X e vou criar aqui uma layer para o cinto. Ok, voltamos aqui para o corpo e agora eu vou gerar aqui, ó, um quadrilzinho para o nosso personagem. Mas não acaba aí, tá bem, pessoal? Antes da gente usar esse recurso do glue, a cola, nós vamos então de novo, até bom para a gente poder revisar, fazer as 3 etapas do setup para o nosso personagem que vai ser animado em cutout, que é o que? Marcar os pivôs, adicionar as pegs e especificar o pivô do desenho que vai ser usado na animação da peg. Então, vamos lá. Vocês podem usar ou o Node View ou aqui a timeline mesmo. E vamos para a ferramenta do Drawing Pivot. Então, temos aqui, ó, a mão direita. Vou colocar aqui, ó, como se fosse na munheca. Depois, pessoal, temos aqui desenho do antebraço. Esse que é um detalhe importante também para que o glue consiga funcionar de uma maneira mais suave. O pivô desse desenho aqui do antebraço, assim como a gente viu no robozinho, o equivalente seria o que? O cotovelo. Então a gente vai marcar esse pivô, ó, tentar deixar o mais centralizado possível em cima dessa divisão aqui, ó, tá? Então o pivô do antebraço é aqui no cotovelo. Depois vamos agora para o braço. No caso do braço seria o que? Assim como a gente tem o ombro. Então eu vou conectar aqui, ó, ou melhor, vou colocar o pivô aqui no ombro. No caso aqui ele está falando que o pontapé, tá? Depois a gente pode organizar a ordem das camadas também, não tem problema. Assim como no cotovelo, pessoal, todos os elementos que você usou o cutter, é importante que você coloque o pivô, ó, na divisão, tá? E tentar deixar o mais centralizado possível. No caso do pé, eu vou colocar aqui. Notem que alguns desenhos já estão separados, tá? Eu não vou usar esse recurso do glue. Então é muito comum os alunos, eu vejo que eles acabam colocando, sempre que tem uma articulação, coloca glue. E na verdade esse glue a gente só vai colocar
nesses desenhos que a gente usou o cutter. Então a gente não vai precisar usar da mão para o antebraço, não vai precisar usar aqui, ó, do pé para a canela, tá bom? Bem, indo para a canela direita, já que estamos falando nela, de novo, ó, marcar bem aqui na divisão, tá? Que seria o que? O joelho. E aqui na coxa é o encaixe com o quadril. Agora ele voltou lá para cima, ó, sobrancelha, posso colocar aqui no meio, sobrancelha direita. A boca também é um desenho separado, tá? Não vai precisar de glue. É assim como o robô, parte desse personagem são desenhos que só vão ficar em cima. É uma layer sobreposta na outra. No caso aqui as pupilas eu vou marcar no meio, tá? Para poder fazer uma brincadeirinha delas movimentando. O olhinho, se tiver movimento também é interessante colocar no centro. A cabeça, seguindo a mesma linha de pensamento do relógio, do robozinho. Então aqui é encaixe, ó, na base. O cinto do nosso personagem eu vou colocar aqui no meio. O quadril, pessoal, lembrando, ó, a gente usou o cutter, tá? Então eu vou colocar também aqui, ó. Ou melhor, nesse caso, o que eu recomendo? Isso lembrando de outros personagens que eu fiz esse mesmo recurso. No caso do quadril, pessoal, a gente vai adotar ele como a peg mestre. Assim como no caso do robô era o torso. Então, para o desenho do quadril que a gente recortou, vocês podem colocar aqui, ó, no meio, tá? O desenho que vai ter esse pivô na divisão vai ser aqui do corpo, na verdade, tá? Do torso. Então, na verdade, troca o que eu falei. Ao invés de fazer o pivô do quadril na divisão, vocês vão fazer do torso, né, do corpo, no caso, e o pivô aqui do quadril pode ser no centro. Agora vamos aqui para o pé esquerdo. Aliás, o pontapé, né? Agora aqui que é o pé esquerdo. Canela esquerda de novo, aqui nós temos o joelho. E pronto, tá? Colocamos o pivô em todos os elementos. É bom sempre dar uma última verificada, tá bom, pessoal? Continuando então, ó, vamos para outra etapa, que é o que? Adicionar as pegs em todos os desenhos. Então vou selecionar todos eles aqui e clicar no botão do Add Peg, aqui embaixo, ó, no timeline. Aproveitando que está tudo selecionado, eu já vou pedir para ele organizar. Vou pedir para ele organizar para a gente aqui pelo Order Node View Up. E já vai colocar as pegs nos seus respectivos desenhos. E, só para encerrar, tem aqui, ó, o antepenúltimo botãozinho. Lembrem-se que é o Set Properties on Many Layers. Ou seja, a gente agora precisa dar o comando. Vai falar para o programa que o pivô do desenho tem que ser usado para peg na hora de animar. Então a gente vai clicar aqui, vai abrir a janelinha. E vocês vêm aqui, ó, na segunda opção, que é o Use Embed Pivot, tá bom? Vamos marcar como Parent Peg. Só para testar, pessoal, eu vou usar a ferramenta aqui do Transform, mas lembrem-se, tá? A gente só vai usar essa ferramenta uma vez que o boneco estiver pronto. Então, na hora que eu articular, vocês vão ter dois problemas, que é o seguinte. Primeiro deles, hierarquia, tá? Então tá faltando a gente falar para o programa quem que manda em quem. E aqui, ó, essa divisão, esse corte aqui que a gente fez com o cutter, nesse caso aqui que vai entrar o glue, ele que vai gerar para a gente esse cotovelo para preencher esse vão, tá bom? Mas vamos primeiro então fazer a hierarquia, que é bom revisar. Lembrando, o que vai determinar quem manda em quem é a ordem que é feita a ligação. Então, se você tem aqui a cabeça, tá? E ela vai mandar nos elementos como sobrancelha, boca, pupila e tudo mais, eu tenho que fazer, ó, ela sendo o chefe, tem que sair por aqui, ó, tá? Então eu já vou colocar ela mandando na sobrancelha, no caso como ela obedece, o desenho é a sobrancelha,
eu vou fazer entre as pegs essa ligação aqui, ó. O chefe manda, sai aqui por baixo, e o subordinado vai acatar a ordem, né, por cima aqui, ó, tá? No caso aqui, pessoal, eu vou fazer também a cabeça mandando nos olhos, só que aí eu vou distribuir essas funções. Nesse caso eu vou colocar o olho, tá, mandando na pupila. Se tiver qualquer movimentação do olho, eu vou querer que a pupila acompanhe ele. Nesse caso aqui, ó, o corpo, por isso que pode confundir essa estrutura que eu costumo montar do personagem, tá? Mas nesse caso aqui, ó, se eu tenho que fazer o corpo mandando na cabeça, então, seguindo a mesma lógica, tem que sair daqui de baixo, né, já que ele é o chefe, ele vai mandar a ordem, e a cabeça vai ter que acatar essa ordem por cima aqui, ó, tá bom? Eu só desloquei para ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu posicionar aqui de novo, tá? E assim como no robozinho, eu vou fazer aquela escadinha, tá? Onde o corpo entrega, né? Ele distribui suas funções. Porém, pessoal, tem um cuidado, né? Diferente do robozinho, vocês vão ver que você tem uma parte aqui do personagem, que no caso é o quadril, ele vai ser responsável pelos membros de baixo. E você tem o torso, né? O corpo, que é responsável pelos membros superiores, tá? Então, vou fazer o corpo mandando aqui, ó, tanto no braço direito quanto no braço esquerdo, mas aí a gente faz aquela escadinha, ó. Sempre preste atenção, tá? Cuidado para você ver se não desconectou nenhuma ligação da PEG, se está tudo funcionando como no exemplo aqui, tá bom? E aí, ó, eu vou usar o quadril como o mestre, tá? Então posso colocar ele mandando aqui no cinto, também vou colocar ele mandando aqui no corpo. Então, para encerrar essa parte da hierarquia, vou fazer a escadinha aqui para os membros inferiores também, ó. Qualquer coisa, pessoal, pausem o vídeo, tá? Podem rever. Mas não tem segredo, é exatamente o que a gente fez nas últimas 3 atividades, se não me engano, tá? Então, testando agora, se eu pegar aqui o quadril, perfeito, já selecionou todo o personagem pra gente. E eu também tenho a liberdade aqui de mexer o torso, tá? Separado, se precisar. Testando aqui a cabeça, se os elementos estão obedecendo, ok. Fazer ele cheirando, né? Ótimo. Então, pessoal, agora que vem o detalhe do glue, tá? Como que vai ser feito? Eu vou até aumentar aqui, ó, o espaçamento do braço com o antebraço, só para ficar mais fácil de entender. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai articular. Então, o que acontece? Se eu dobrar aqui esse braço, eu vou usar a ferramenta do Transform, tá? Mas só para vocês conseguirem visualizar, não precisa articular aí no caso de vocês, tá bom? E o que vai acontecer? Vai ficar um vão aqui, ó, no cotovelo. Nesse caso, eu vou apresentar para vocês agora essa abinha, tá? Do Node Library. Se vocês não estiverem visualizando ela aqui, lembrem-se que você pode clicar no maisinho, isso tem em todas as janelas aqui do programa, e você pode carregar ela, tá? Tá como aqui, Node Library. Eu aconselho que vocês carreguem aqui embaixo mesmo, tá? Do lado da timeline. Entrando nessa janelinha, pessoal, na abinha do Node Library, vocês vão ver que tem alguns recursos. Então, se a gente olhar aqui nos favoritos, você vai ver que tem um efeito de desfoque, tá? Tem um elemento de câmera para a gente poder fazer animação de câmera, isso a gente vai ver depois na aula de Parallax. Aqui, caso vocês queiram tirar esse fundo cinza, eu vou mostrar rapidinho, você tem a opção aqui do Color Card, tá? Então eu posso conectar ele aqui. Ele funciona como se fosse um desenho também, tá? Mas não se esqueçam de fazer a conexão. Então ele vai colocar um fundo e você pode depois alterar a cor desse fundo também.
tá bom? Mas só curiosidade mesmo. Aqui você tem também o efeito de transparência e entre outros. Vamos ter uma aula só para falar com mais calma de alguns desses efeitos. Nesse caso aqui, pessoal, para a gente usar o Glue, a gente vai ter que selecionar ele nessa seção aqui, ó, de Deformation, tá? Então vou clicar em Deformation e vocês vão ver que tem aqui, ó, esses ícones, tá? E tem lá, ó, Glue. Lembrando, a tradução é cola. E ele é esse, como se fosse aquele quadradinho, né? Esse quadriculado, só que envergado. Então, para cada desenho que a gente usou o cutter, onde a gente recortou, a gente vai precisar de um glue, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo aqui nesse cotovelo e depois vou fazer nos demais membros. Vocês vão pegar então esse filtro que está aqui, ó, tá? Esse efeito no Node Library e vão arrastar para dentro do Node View. Então por isso que eu até afastei aqui já o braço e o antebraço, porque eu quero fazer o glue entre esses dois desenhos aqui, ó, tá? Vou jogar aqui e vocês vão ver que ele é essa pecinha, né, esse azul escuro. Lembrando que esse efeito aqui que a gente está usando vai ser usado somente, né, no desenho, que são essas pecinhas aqui com azul um pouco mais claro. E a hierarquia a gente fez com as pegs. Então no começo é comum a gente confundir quem que liga com quem. Mas vamos lá. Notem que, pessoal, esse efeito aqui do glue, diferente dos demais que a gente viu até o momento, ele tem 3 chavinhas na parte de cima e uma embaixo. A chavinha de baixo vai servir para quê? Para você conectar aqui na Composite. Lembrando que tudo que liga aqui na Composite é o que a gente vai conseguir enxergar, o que a gente vai conseguir trabalhar. Então, a parte de cima vai receber o que? Os desenhos que eu quero aplicar o efeito. Porém, notem que você tem um símbolo de máscara aqui nessa extremidade. Eu não vejo necessidade para esse tipo de design de personagem, né, ainda mais vetorial, usar aqui esse recurso da máscara. Tá bom, pessoal? Como que ele funciona aqui? Ó? Se eu deixar o ponteiro do mouse em cima, você vai ver imagem B e aqui do lado, ó, imagem A. Então você tem imagem B e imagem A. Eu vou fazer a ligação justamente entre essas duas imagens, que no caso é o braço e o antebraço. Então, cuidado para você não desconectar os desenhos da Composite. Assim como na PEG, ó, você também pode puxar mais saídas aqui por baixo, tá bom? Então, eu vou primeiro aqui, ó, pegar o desenho do braço esquerdo e ligar nessa chavinha aqui da imagem A, que fica aqui no meio, ó, tá bom? Eu vou ignorar por enquanto essa daqui, da máscara. E depois eu vou pegar agora do desenho do antebraço e vou jogar aqui, ó, na imagem B, na extremidade. Ué, André, mas por que não está completando? Bem, lembre-se que você precisa agora conectar na Composite para conseguir visualizar. O efeito já está funcionando, mas para a gente conseguir ver ele, eu vou conectar aqui na Composite. Então aí que eu dou, né, passo outra dica, que é o seguinte: eu vou ver onde está conectado na ordem aqui, ó, dos elementos. No caso, eles estão aqui por último, tá? No final da Composite. Eu vou então puxar para cá. Então notem que no momento que eu conectei ele aqui na Composite, ele me deixou visualizar. Então agora eu consigo articular esse desenho do antebraço e o programa vai sempre, né, completar para a gente. Só cuidado para não fazer isso aqui, para não quebrar demais o braço do personagem. Uma coisa legal também, dependendo do design do personagem, quando você entra aqui na configuração do Glue, você tem aqui essa opção que é o quadradinho amarelo. Ó. Você vai ver que tem lá, ó, um tipo que faz você colocar o preenchimento em formato de curva, em formato de linha, tá? Que ele deixa mais reto, ou em formato de quina, corner. Então isso pode ajudar bastante se você tem um personagem que é mais retilíneo, por exemplo, né? Não é tão arredondado. Ok, pessoal? Então vocês vão fazer isso para cada elemento que a gente fez a divisão, no caso braço, antebraço, coxa, canela, pé, ponta do pé e quadril e torso. Mas para
não deixar a composite tão carregada, uma das vantagens é a seguinte, ó, depois que você conecta os dois desenhos no glue, tá, que é esse filtro aqui, e por sua vez ele está conectado na composite, é como se você estivesse vendo os desenhos duas vezes. Então não tem necessidade de colocar essa ligação aqui, ó. Ou seja, eu vou deixar o filtro do glue responsável pela visualização dos dois desenhos, mais do efeito também, tá bom? Então eu vou acelerar um pouquinho agora o vídeo, mas é simplesmente refazer, tá bom? Repetir. Tudo bem, pessoal? Caso vocês queiram organizar um pouco mais, vocês também podem criar uma composite, por exemplo, para o braço direito, uma composite para o braço esquerdo, uma composite para a cabeça. Eu até aconselho para se organizar mais, lembrando que na cena vocês vão ter mais que um personagem geralmente, né? E até elementos de cenário. Reparem que aqui, ó, na parte dos favoritos, você tem, né, no Load View, justamente a opção Composite, tá? Então a gente pode também criar um grupo de composite só para esses desenhos aqui, ó. Vou fazer manualmente aqui rapidinho, tá bom? É bom aproveitar a ordem também, né? E também vocês podem criar grupos e subgrupos, tá? Posso acessar aqui, ó, selecionar todo esse trecho aqui que eu já coloquei a composite e apertar Ctrl G. Então sempre que você precisar acessar agora o desenho da cabeça, tá? É só entrar aqui e você vai ter todas as opções disponíveis. Mas é mais uma curiosidade, tá, pessoal? O ideal é fazer do início essa organização, tá? E não agora no meio do caminho. Então, só para a gente testar aqui o bonequinho, eu vou pegar aqui as pegs, tá? E vou articular para vocês verem como é. Opa. Canela direita. Ah não, peraí, perdão. Ao invés de ser esse aqui, é com esse aqui. Era a coxa, tava certo. Isso. É a mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei o pé, na verdade eu tenho que colocar a coxa. Então é sempre bom dar uma última verificada também para não ter nenhuma surpresa no meio da animação. No caso aqui do torso, né, ele entra um pouquinho aqui, mas aí vocês podem depois ver com mais calma de acordo com o design do personagem. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma outra dica, tá? Dependendo do design do personagem, eu recomendo que vocês usem esse recurso do glue, da colinha. Mas lembrem-se que
é legal vocês misturarem, usar um pouco do rigging simples, um pouco do GRU, e o vídeo em seguida que vocês vão ver que também tem o deformation. Então nos vemos aí na próxima aula. Um abraço pessoal, até mais.